Oi, pessoal. Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a todos, né? Eu não tenho inscritos, eu não tenho quase ninguém que me assiste, mas eu queria falar algumas realidades que acontecem, né, no nosso país, que acontece no nosso mundo. Hoje em dia, realidade de pessoas esquecidas, de pessoas solitárias, realidade de pessoas que são invisíveis diante da sociedade, né? Pessoas que só são cobradas pela sociedade, só são cobradas pelo Estado, mas que elas não têm valor, elas não têm nenhuma importância, entendeu? São pessoas desvalorizadas, são pessoas que as pessoas não estão nem ligando, né? Uma coisa que eu sei é que no dia do juízo final essas pessoas ainda vão querer cantar de galo, né? No juízo, porque elas têm tudo que elas querem nessa terra. Já não basta o que elas têm, elas ainda querem te pôr para baixo, te humilhar e te destruir, entendeu? Então, é muito difícil viver numa nação de pessoas egoístas, de pessoas malandras, de pessoas ladronas. E aí você diz: "Ah, o bandido, né, roubou, matou, fez isso e aquilo". Mas essa sociedade quase toda está perdida, né? A maioria das pessoas, elas agem para ter prazer, para ter alegria. E a alegria do nosso povo, qual é a alegria do nosso povo? É ver os outros sofrendo, é ver os outros sendo humilhados. A pessoa, quanto mais te perturba, mais a pessoa se exalta, mais a pessoa se afronta, né? Aquela adrenalina de fazer o mal, né? Então eu tenho visto muitos apresentadores falando da bandidagem geral, mas o que está prevalecendo hoje são pessoas, né, que aos olhos da sociedade são boas, mas que elas fazem muita maldade para as pessoas. Elas fazem muitas pessoas sofrerem, elas humilham, né? E nós somos vítima da riqueza de algumas pessoas. Tem gente que não se contenta só em ser rico, né? No meio do pobre tem pessoas que são um pouco mais abastadas, que têm um carro, que têm uma casa, que às vezes se acham melhor do que os outros, né? Que elas não se satisfazem com o que elas têm. Elas querem humilhar o seu próximo, elas querem destruir o seu próximo, elas querem se alegrar com a tristeza do seu próximo, entendeu? E é o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia fala que o amor de muitos, em algumas versões, como na linguagem de hoje, o amor de quase todos se esfriaria, né? E aí a palavra completa é: ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos se esfriaria, né? As pessoas não sentem mais amor, né? As pessoas não têm mais empatia, as pessoas elas não têm mais misericórdia, as pessoas elas são egoístas, entendeu? São egoístas, pessoas que não precisam ser egoístas e são egoístas. Pessoas que não precisam odiar, mas odeia. Pessoas que não precisam ser bandidos, mas são. Então, antigamente você sabia e conhecia quem eram as pessoas que eram mal. Hoje em dia você não sabe mais. Você não sabe quem é mal, você não sabe mais quem é que tem uma intenção ruim, né? As pessoas se vestem uma capa de bom cidadão, que quer livrar o mundo do mal, e na verdade o mundo tinha que se livrar dessas pessoas, né? Tinha que se livrar dessas pessoas porque elas são cruéis, elas vivem no mundo para gerar discórdia, gerar tristeza, gerar dor na vida das pessoas. E o pior é que essa pessoa ela acha que nunca ela vai ser cobrada. Então esse é um perfil de uma pessoa que se acha certinha, boazinha, que paga seus impostos e tudo mais, mas que é extremamente malvada, cruel, que adora ver o sangue ser derramado, entendeu? Que adora ver os outros sofrer, mas que a pessoa ela não quer sofrer. Ela não quer passar pelas mesmas coisas, mas ela quer ver o outro sofrer. A pessoa ela não quer morrer, mas quer que o outro morra, né? Quer que o outro seja destruído, porque isso traz alegria, isso traz um combustível novo para a pessoa, como no tempo dos gladiadores, né?
A gente tem visto, cara, eu tenho visto muita coisa ruim acontecer, tá? Pessoas, elas não tem nada de ruim, existe paz, a pessoa quer gerar o mal, quer gerar o ruim. E é por isso que a nossa sociedade está cheia de assassinos, né? Eu vi um desses apresentadores falando algo um dia que sobre essas pessoas, né, que estão à margem da sociedade. Mas a gente precisa analisar que as piores mortes, os piores estupros, as piores coisas estão acontecendo com pessoas que se dizem de família. E por que isso está acontecendo? Porque isso é castigo. Porque nós nos colocamos num ciclo vicioso de aproveitamento, de as pessoas se sentirem felizes por ver o mal dos outros, por as pessoas se sentirem alegres de ver os outros sofrer. Então, a gente que está embaixo, a gente vê isso tudo acontecendo, né? As pessoas, elas não têm respeito, não têm amor. As pessoas, elas só sentem ódio no coração. E como é que alguém que é vítima de ódio não vai sentir ódio? Como é que alguém que é vítima de escarnecimentos e de zombarias, entendeu? E de humilhações não vai virar um assassino perigoso? Então, tem coisas que é igual o coronavírus, né? Se desde o começo tivessem dado os remédios para as pessoas se cuidarem, não tinha tido esse tanto de caso, né? E tem gente que está super alegre, né? Porque eles já estimaram que era para morrer 100 mil. Então é assim que acontece. Tem coisas aqui embaixo que parece que é o pessoal de cima mesmo que decide, né? E aí tem alguns pastores que subiram para cima também, né? Aí ficam decidindo, né? Quem deve ou não deve viver, quem deve ser alguma coisa, quem não deve, porque é desafeto deles, né? Não aceito pessoas pobres, não aceito pessoas velhas, contanto que tenha dinheiro eles aceitam, né? E ficam não só perseguindo dentro da igreja, mas fora. Quando você sai, as pessoas ficam pondo as pessoas contra você, para as pessoas terem o mesmo sentimento que eles têm contra a gente, como se fosse um sentimento real e verdadeiro, né? Um cristianismo sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, um cristianismo de briga, né? As pessoas brigam entre elas. Eu não gosto de falar sobre isso não, mano, mas isso aí tá descrito dentro desse texto que eu falei, com o amor de muitos, ou de quase todos se esfriaria. Tem pessoas que elas não têm um pingo de amor dentro da alma delas, elas não têm um pingo de consideração e de misericórdia. Então é difícil falar, rapaz. A gente vive numa sociedade que praticamente está sozinho. Praticamente a gente não tem quem se apoiar, né? Você vai buscar a ajuda de alguém, se você falar alguma coisa tua, a pessoa espalha, a pessoa ela brinca com aquilo, né? A pessoa ela não valoriza a existência dos outros, entendeu? Então nós precisamos mudar isso. O Brasil tem que mudar isso. Os brasileiros, eles têm que parar assim, porque não adianta nada. Você pode matar todos os traficantes, você pode matar todos os bandidos, você pode matar todas as pessoas que cometem crime, mas sempre a nossa sociedade vai ser criminosa, porque o crime nasce dessas pessoas boazinhas que são pior do que os piores marginais que existem nessa nação, entendeu? Que sabotam, que traíram a gente, entendeu? Traem, né, a gente. São pessoas que elas prevaricam contra o seu próximo. Então, amados, isso tudo é pecado. Tem gente da igreja que é assim, entendeu? Fica prevaricando, fica humilhando, mas um dia Deus ele cobra, entendeu? Um dia Deus cobra. E é aquela coisa, pode demorar, mas quando a fatura vem, ela vem grande, entendeu? Ela vem grande, né? Então a gente precisa fazer para as pessoas o que a gente quer que venha para a gente, né? Muitas vezes a gente não tem como se defender, a gente não pode pedir ajuda, a gente se a gente pede ajuda do Estado, não existe ajuda, você só é ajudado na hora que você não precisa mais de ajuda. Esse país é assim, na hora que você
tá morto já, aí chega um monte de carro de polícia, chega ambulância, chega não sei o quê, mas enquanto você está vivo, você não consegue ser atendido. Por quê? Porque o ser humano é mau. Uma vez eu liguei para SAMU, entendeu? E a pessoa morrendo lá nas minhas mãos e o cara queria saber do que a pessoa estava morrendo, se a pessoa estava... Como é que eu ia falar se a pessoa estava desmaiada? Então, é assim que funciona o nosso país, entendeu? Por isso que o nosso país é cheio de crime, cheio de gente ruim, cheio de matador, entendeu? Não é só um ato da própria pessoa, porque eu quero ser mal, não. Tem coisas que são estimuladas, né? Estimuladas. A pessoa ela é estimulada a ser mal, a pessoa ela é estimulada a ser do mal, a ser ruim. Então nós temos que mudar isso tudo, esse espírito de egoísmo, essa vingancinha com próprias mãos que existe nesse povinho que se pensa que é melhor do que os outros. Precisamos ser pessoas corretas, precisamos agir correto e não conforme nós queremos.